E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos juntamente com ele, e as vestes, e o óleo da unção, e o bezerro da expiação do pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães ázimos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a congregação se reuniu à porta da tenda da congregação. E Moisés disse à congregação: Eis o que o Senhor ordenou fazer. E Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água. E lhe vestiu com a túnica, o cingiu com o cinto, e lhe vestiu o manto, e lhe colocou o éfode, e cingiu-o com o cinto da obra aperfeiçoada, e atou o éfode com ele. E colocou o peitoral sobre ele, no qual colocou o urim e o tumim. E colocou a mitra sobre a cabeça, e sobre a mitra da parte dianteira colocou a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e os santificou. E aspergiu com ele 7 vezes o altar, e ungiu o altar e todos seus pertences, e a pia e sua base, para os santificar. E derramou um pouco de óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e o ungiu para o santificar. E Moisés fez chegar os filhos de Arão, e os vestiu com túnicas, e os cingiu com cintos, e atou tiaras sobre eles, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E conduziu o bezerro da expiação do pecado, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do bezerro da expiação do pecado. E Moisés o imolou, tomou um pouco do sangue e colocou com o dedo sobre as pontas do altar em volta, e purificou o altar, e o restante do sangue derramou na base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. E tomou toda a gordura que estava nas vísceras e as pregas que envolvem o fígado e ambos os rins com sua gordura e os queimou sobre o altar. E o bezerro com seu couro, com sua carne e com suas fezes, o queimou com fogo fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E conduziu o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos colocaram suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em volta. E partiu o carneiro em pedaços, e queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. E lavou com água as vísceras e as pernas, e Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era holocausto de cheiro queimado, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E conduziu o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos colocaram suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés imolou o carneiro, tomou um pouco de seu sangue e o colocou sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito. E Moisés conduziu os filhos de Arão e colocou um pouco de sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito, e aspergiu o sangue sobre o altar em volta. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que estava nas vísceras, e as pregas que envolvem o fígado, e ambos os rins com a gordura e a coxa direita. E tomou um bolo ázimo e um bolo azeitado do cesto dos pães ázimos, e um biscoito que estava diante do Senhor, e os colocou sobre a gordura e sobre a coxa direita. E colocou tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e o ofereceu como oferta movida diante do Senhor. E Moisés os tomou das mãos deles, e os queimou sobre o altar juntamente com o holocausto. Isto era uma oferta de consagração, como cheiro agradável, oferta queimada ao Senhor. E Moisés tomou o peito e o ofereceu como oferta movida diante do Senhor. Era a parte do carneiro da consagração destinada a Moisés, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E Moisés tomou um pouco do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes dos filhos juntamente com ele. E santificou Arão e suas vestes, seus filhos e as vestes de seus filhos juntamente com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozinhai a carne à porta da tenda da congregação, e ali a comereis, e também o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão.
mas queimai no fogo o restante da carne e do pão. E durante 7 dias não saireis da porta da tenda da congregação, até que se completem os dias da vossa consagração, porque vossa consagração dura 7 dias. Como se fez hoje, assim o Senhor ordenou fazer, para fazer expiação por vós. E permanecei à porta da tenda da congregação dia e noite durante 7 dias, e guardai as ordenanças do Senhor para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro tenro para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem defeito, e oferece-o diante do Senhor. E dize aos filhos de Israel o seguinte: Tomai um bode para a expiação do pecado e um bezerro e um carneiro de 1 ano, sem defeito, como holocausto. E um boi e um carneiro para ofertas pacíficas, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de alimentos, amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá diante de vós. E trouxeram diante da entrada da tenda da congregação o que Moisés tinha ordenado, e toda a congregação se aproximou, e ficou em pé diante do Senhor. E Moisés disse: Eis o que o Senhor ordenou fazer, e a glória do Senhor aparecerá diante de vós. E Moisés disse a Arão: Aproxima-te do altar, e apresenta a tua expiação de pecado e teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo, e apresenta a oferta do povo, e faz expiação por ele, como o Senhor ordenou. E Arão se aproximou do altar, e imolou o bezerro que era sua oferta de expiação do pecado. E os filhos de Arão lhe trouxeram o sangue, e ele mergulhou seu dedo no sangue, e o colocou na ponta do altar, e o sangue derramou na base do altar. Mas a gordura e os rins e as pregas que envolvem o fígado da expiação do pecado os queimou sobre o altar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E a carne e o couro queimou no fogo fora do acampamento. E imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe aproximaram o sangue, e espargiu com ele o altar em redor. E lhe trouxeram o holocausto em pedaços e a cabeça, e ele os queimou sobre o altar, e lavou as vísceras e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. E ele trouxe a oferta do povo, e tomando o bode da expiação do pecado do povo, e o imolou, e o preparou por expiação do pecado como o anterior. E trouxe o holocausto, e o ofereceu de acordo com os estatutos. E trouxe a oferta de alimentos, e tomando um punhado dela, o queimou sobre o altar, exceto o holocausto da manhã. E imolou o boi e o carneiro em sacrifício de oferta pacífica pelo povo, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, que ele espargiu sobre o altar em volta, e a gordura de boi e do carneiro, a cauda e o que cobre as vísceras, e os rins, e as pregas que cobrem o fígado. E colocaram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita Arão os ofereceu como oferta movida diante do Senhor, como Moisés tinha ordenado. E Arão levantou suas mãos para o povo, o abençoou e desceu, terminando a expiação do pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. E Moisés e Arão entraram na tenda da congregação, saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor se mostrou a todo o povo. E um fogo de diante do Senhor saiu e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E todo o povo viu, e eles clamaram de alegria e se prostraram sobre seus rostos. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, cada um tomou um incensário, e colocaram incenso e fogo nele, e ofereceram fogo estranho diante do Senhor, o que ele não lhes ordenou. Então um fogo saiu de diante do altar e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Eis sobre o que o Senhor falou quando ele disse: Eu serei santificado naqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão se calou. E Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: Vinde, levai vossos irmãos de diante do santuário para fora do acampamento.
E vieram e os levaram em suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés lhes tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrais vossas cabeças, nem rasgueis vossas vestes para não morrerdes, nem fazer vir a ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, chorem este incêndio que o Senhor inflamou. E não saiais da porta da tenda da congregação para não morrerdes, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E eles agiram de acordo com a palavra de Moisés. E o Senhor falou a Arão, dizendo: Não bebeis vinho nem bebida fermentada, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para não morrerdes. Esta seja uma ordenança perpétua para vossas gerações, para que distingais entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para instruir os filhos de Israel em todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. E Moisés disse a Arão, a Eleazar e a Itamar, seus filhos restantes: Tomai a oferta dos alimentos que restou das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem fermento junto do altar, porque ela é santíssima. E comei-a em lugar santo, porque isto é tua porção, e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque me foi ordenado assim. E comei o peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada, em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque eles são dados por tua porção, e porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Trazei a coxa da oferta alçada e o peito da oferta movida juntamente com as ofertas queimadas da gordura, para os mover como oferta movida diante do Senhor. Isto seja para ti e para teus filhos contigo uma porção eterna, como o Senhor ordenou. E Moisés buscou o bode da expiação do pecado, e eis que já estava queimado. Então ele se irou contra Eleazar e contra Itamar, os filhos restantes de Arão, e lhes disse: Por que não comestes a expiação do pecado em um lugar santo? Ela é santíssima, e o Senhor a deu a vós para lavardes o pecado da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. E eis que seu sangue não foi trazido para dentro do santuário. Vós devias ter comido em lugar santo, como eu ordenei. E Arão disse a Moisés: Eis que hoje eles ofereceram sua expiação do pecado e seu holocausto diante do Senhor, e estas coisas me aconteceram. Se hoje eu tivesse comido a expiação do pecado, isto teria agradado ao Senhor? E Moisés ouviu isto, e isto lhe agradou.